Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estar vendo mais 4 estilos e padrões arquiteturais para a gente estar complementando a aula anterior. Na aula passada a gente viu a vantagem de se utilizar a arquitetura em camadas, vimos alguns exemplos dessas arquiteturas, vimos como é a arquitetura em duas camadas, cliente-servidor, e como ela foi evoluindo para uma arquitetura em três camadas, que é a... Lembram aí? Diga aí para mim qual é. A apresentação, era isso mesmo? Apresentação, negócio e dados, não era? Negócio ou domínio. Acho que era essas daí, vou até confirmar para ver se é isso mesmo. E talvez alguns de vocês ainda estejam um pouco em dúvidas de como se cria essa camada, né? Eu não estou conseguindo ver esse papel aí que envolve essa separação, né? Se lembre que a gente disse algo muito importante na última aula. As camadas não precisam necessariamente estar fisicamente em locais diferentes. Elas podem estar no mesmo computador e ter apenas uma separação lógica. Então, eu abri aqui o Eclipse para a gente fazer um exemplo bem simples do que pode vir a ser uma camada. Então, eu criei esse pequeno projeto aqui, chamei de camadas. Então, criei dois pacotes, o do controlador e o da visão. A gente vai ver no modelo MVC, que é modelo vista controlador, ou model controller view. E observa como eu coloquei aqui no pacote visão somente uma classe principal contendo o método main, que é onde eu vou interagir com o usuário. Aqui eu vou fazer algo do tipo aqui eu vou fazer algo do tipo digite dois números. Vou fazer a leitura dos dois números. Vou importar a classe. Então vou botar aqui, ó, int n1 igual a teclado ponto nextInt e int n2 igual a teclado ponto nextInt. Beleza. O que eu quero fazer é chamar um objeto que está em outro local, que esse outro local aqui é a segunda classe que eu criei dentro do pacote controlador. Eu chamei essa classe de calculadora. Eu quero pegar esses dois números e fazer uma soma entre eles. Receber esse valor, por exemplo. Acho que receber o valor é mais interessante. Eu quero fazer isso daqui, ó. Int resultado seja igual a... Eu vou criar um objeto C da classe calculadora e vou mandar os dois números, N1 e N2. Então, essa chamada aqui, no método soma, já está mandando os valores para outro local. E aí, é como se pertencesse a outra camada. A gente pode entender que isso é uma divisão lógica. Então, eu vou criar o objeto da classe calculadora, que eu vou chamar de C, né? Ele reclama porque esse objeto está em outro pacote. Mas, ó, se você deixar o mouse em cima e importar, você já vai ver que ele cria o import aqui da tua classe e já está quase tudo pronto. O que está faltando é criar um método soma. Então vamos pedir auxílio do Eclipse e pedir para ele criar um método que vai somar. Então, Ctrl D aqui. Para somar esses dois valores, eu tenho somente que fazer return n1 mais n2. Eu sou meio medroso, eu boto tudo entre parênteses. Acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E pronto. Nosso programa em duas camadas já está funcionando. Ele está reclamando duas coisas, né? Em amarelo aqui é o quê? É que tu pediu para usar uma variável resultado e não usou ela. Então, o resultado é
resultado. E aí o teclado ali ainda tá reclamando por quê? Porque tu não botou um teclado.close. Pronto, agora deixou de estar amarelinho. Se a gente executar, vai somente fazer a soma de dois números que eu digitar. Eu vou botar aqui, ó, 10 e 7. O resultado é 17. Como foi o fluxo do programa? A gente criou um objeto de alguém que está em outro local e, por meio do método soma, que a classe principal não conhece, ele não sabe o que ele faz, ele pertence a outra camada, por meio desse método é que a gente faz a chamada para que alguma coisa aconteça com N1 e N2. Então, essa separação acontece de forma lógica. A gente, da ponta da aplicação, não tem a menor ideia do que acontece nesse método. A gente faz isso com vários outros métodos. A gente utiliza aqui systemout.println, mas ninguém sabe como o println funciona. A gente sabe o que ele faz, mas não sabe como funciona. Então a ideia de camadas é essa. Bora começar a aula? Então vamos lá. Dando continuidade, padrões de estilos arquiteturais, segunda parte. A aula, a gente pegou um pedaço do capítulo, na verdade eu lembro as páginas, né, que é de 309 até 317, do estilo repository e o MVC, do padrão de arquitetura e aplicação corporativa, e os outros a gente pegou desses outros sites aqui, tanto de videoaula, que deu um norte bem interessante, porque essa parte de arquitetura de kernel e microkernel é muito mais próxima do profissional de redes de computadores. Então a gente foi ouvir um profissional explicando como funcionava essa arquitetura para passar essa ideia de camadas dessa arquitetura de uma forma melhor para vocês. Então vamos começar com o MVC, depois a arquitetura de repositório, dutos e filtros e por fim a de microkernel. MVC. Foi a primeira vez que eu vi como se escreve o MVC a partir de Martin Fowler. Não sei se foi a tradução errada do livro, porque a gente sempre chama modelo, visão, controlador. Aqui no livro ele fala modelo, vista, controlador. Sempre que eu vi, durante toda a minha trajetória como estudante, eu sempre vi visão. É a primeira vez que eu vi vista. Então, mas eu achei muito bonitinho ele chamar de modelo, vista, controlador. E aí eu resolvi deixar no slide, mas vocês vão, na maioria dos lugares que forem estudar sobre MVC, vão ver modelo, visão, controlador. Então o MVC é um dos padrões mais citados e também mais citados indevidamente. E começou como um framework desenvolvido pelo Trygve Henskal para a plataforma do Smalltalk. Tem um pequeno erro ali que eu vou ajustar. No final dos anos 70, né? O Smalltalk foi uma das primeiras linguagens orientadas a objetos e já se pensou nesse formato, nesse estilo arquitetural desde a década de 70. Desde então, ele tem exercido um papel de influência na maioria dos frameworks para a interface com o usuário e também na forma como se pensa sobre o projeto de interface com o usuário. E eu concordo, viu? É um padrão de apresentação web, segundo Martin Fowler, mas é engraçado, né? Se ele existe desde a década de 70 e a web surgiu em 90, então a ideia dele meio que foi adaptada para se trabalhar com a apresentação de arquiteturas para web. Se a gente tem um exemplo aqui da arquitetura do modelo, o que o usuário vê na interface da aplicação, onde ele interage, onde ele clica, é exatamente o visor dessa aplicação. É como se fosse esse visorzinho aqui de um MP3 player, por exemplo. O que é que está sendo apresentado para o usuário? Que música está tocando, volume, bateria, talvez o título da música passando, quanto tempo falta para terminar a música, tamanho da música. Todas essas informações aparecem na camada vista. Só que tem um detalhe. Às vezes, para se mostrar algo aí na visão, a gente precisa de algum cálculo. Pense aí na música passando. Se a música está passando, significa que avança um segundo, diminui um segundo. Tu já pensou se esse cálculo
tivesse que passar por duas camadas para voltar para o usuário, a quantidade de recursos que você ia estar utilizando ia ser altíssima. Então, às vezes, o controlador se aproxima um pouco da visão para evitar o uso excessivo de camadas. Mas assim, o modelo puro dele é a gente dividir responsabilidades em três camadas, tá? Que são vista, controlador e o modelo. Como é que vão funcionar, né, essas camadas? Então, vou falar um pouco do modelo primeiro. Já falei da visão, né, mas vou falar do modelo. O modelo é um objeto que representa alguma informação sobre o domínio. Pense no diagrama de classes de uma aplicação orientada a objeto. A gente vai mapear todos aqueles elementos num diagrama de classe. O diagrama de classe pode ser um modelo. Inclusive, se a gente vai implementar um diagrama de classes, aquelas classes que estão no diagrama vão para o pacote model. Vocês notaram que no meu exemplo da calculadora, que eu mostrei no início da aula, eu não mostrei a classe, o pacote model com a classe lá dentro. Eu poderia, de repente, botar as operações, botar usuários que estão logados, a classe usuário. Como era um programa muito simples, a gente não lidou com esse modelo. Então, o modelo é um objeto que vai representar alguma informação sobre o domínio da aplicação. É um objeto não visual, ele fala não visual, pessoal, porque não está aparecendo diretamente para o usuário interagir. Mas é óbvio que, se o usuário quer fazer login numa aplicação, a gente vai ter, provavelmente, se ela for orientada a objeto, uma classe usuário que vai representar um objeto usuário para interagir com essa interface. Então, é por isso que ele fala, é um objeto não necessariamente visual aí. E ele vai conter todos os dados e comportamentos. Os dados no modelo orientado a objetos são as variáveis de instância, e os comportamentos são os getSet, é o quê? Os métodos. Então, é esse objeto aí que contém todos os dados e comportamentos, inclusive os que não são utilizados pela interface do usuário. Porque eu posso ter nas minhas classes do modelo algumas validações e métodos que não necessariamente estão precisando ser levados lá para a interface do usuário. Contém todos os dados, estados e a lógica do aplicativo. E ele ignora a existência de uma visão e de um controlador. E é bem interessante a gente programar dessa forma, pensando primeiro nesse modelo de dados aí, nos comportamentos dos dados. Porque se eu tenho uma aplicação que era inicialmente desktop, quando eu quiser mudar ela para web, eu mudo somente a outra camada, eu não estou olhando para o modelo. Então a gente, se de repente tiver outro estilo, sei lá, inventaram um novo serviço, não é mais web, agora é ZEB, com Z. UVWX, depois de W está o X, o Sheb. Então a Sheb vai ter aí, vai ser a internet do pensamento. Só que você quer botar o pensamento para interagir com todas essas aplicações. Pronto, vamos mudar só a camada da Sheb de visão para interligar com o restante. Então não precisaria olhar para esse modelo para gerar essa comunicação com o aplicativo. A visão, ou vista, ou view. A vista vai representar a exibição do modelo na interface com o usuário. É aquilo que o usuário interage. Então ele pode ser um frame aí do Java Swing ou do JavaFX, que vai ter campo de texto, botão, controladores de slider, que são aqueles tipo de volume, né, que sobe e desce. Tudo aquilo que o usuário vai estar mexendo é um exemplo. Ou pode ser uma página HTML com seus formulários, text áreas, campos de texto, tudo que aparece para o usuário. Diz respeito apenas à apresentação de informações. Quaisquer alterações nessas informações são manipuladas pelo terceiro membro da tríade MVC, que é o controlador. Agora, ó, isso é no modelo puro, tá certo, pessoal? Vocês vão entender já porque eu estou falando isso. E aí o controlador vai receber a entrada do usuário, manipula o modelo e faz com que a visão seja atualizada apropriadamente. Então, o controlador recebe as entradas do usuário, ó, tá vendo que tem duas setinhas aqui?
recebe a entrada do usuário, manipula o modelo e faz com que a visão seja atualizada apropriadamente. E dessa forma, a interface de usuário é uma combinação da visão com o controlador. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe. Ó. A interface com o usuário, vista, apresentação, visão. O controlador. Controller quer dizer o joystick, né? Antigamente a gente chamava isso aqui de controle, de ter o joystick do videogame. E o modelo pode ser um diagrama de classes aí com seus objetos. Então, o controlador é esse cara que fica mediando a conversa da interface com o modelo. No entanto, em alguns momentos, a visão talvez pula o controlador, porque às vezes a visão quer trazer um dado que está lá no modelo de forma direta para agilizar um preenchimento de um formulário e depois o controlador pega o envio e envia para o modelo. Então, assim, o modelo puro é que o controlador fica intermediando a camada de visão e o modelo. Mas pode ter casos onde a visão acessa o modelo diretamente e se a gente observar direitinho, o controlador é algo que muitas vezes se aproxima mais da visão. A gente acaba programando e colocando algumas classes a mais aqui desse lado. Então é o que a gente está falando aí do direcionamento das dependências, né? Um ponto-chave nessa separação é a direção das dependências. A apresentação depende do modelo, mas o modelo não depende da apresentação. De novo, viu? A apresentação, a camada de apresentação de visão, depende do modelo, mas o modelo não depende da apresentação. Ou seja, a gente modela, porque isso é o que vai ser mais importante para a tua aplicação. Como vai ser feita a apresentação, a gente pode criar novas formas, fazer adaptações, então não são dependentes nesse outro sentido, nessa outra direção. As pessoas programando o modelo não deveriam ter conhecimento algum de qualquer apresentação que está sendo usada, né? O que ao mesmo tempo simplifica a sua tarefa e torna mais fácil a adição de novas apresentações, novas formas de representar essa aplicação. Isso também significa que as alterações na apresentação podem ser feitas livremente, sem alterar o modelo. Perfeito. Aí as citações errôneas sobre MVC, né? O fato da maioria dos frameworks para interface com o usuário combinar vista e controlador, ele junta, né? Porque eles estão bem próximos, leva a muitas citações errôneas do padrão MVC, né? O modelo e a vista têm separações bem óbvias, camada de visão e a de modelo tem separações bem óbvias. E onde é que fica o controle, né? Onde é que ele fica? Ele fica ali no meio. A ideia comum é que ele se situe entre o modelo e a visão, a vista. O valor do MVC está principalmente na separação entre a vista e o modelo, pois este é um dos princípios mais importantes do projeto de software. Quando a gente cria clientes mais ricos, a gente diz que tem muita lógica de negócio do lado do cliente, ele é mais robusto, ele é gordinho, na verdade. A expressão é thin e thick, de fino e grosso, digamos assim. Mas também a gente tem o rich client, que é o cliente rico, de ter mais um código mais robusto do lado do cliente. Em clientes ricos, o controlador se mistura com a vista. Assim, essa separação quase nunca acontece. No entanto, dependendo do estilo de aplicação web, essa separação realmente pode acontecer em 3 camadas. E a segunda arquitetura é a de repositório, que é um estilo arquitetural centrado em dados. É uma forma da gente estar organizando os dados e o consumo desses dados, colocando uma camada ali intermediária para não fazer um acesso direto ao banco. Essa é uma arquitetura centrada nos dados, ou data-centered. A meta dela é possibilitar uma integração dos dados. Sistemas cujas partes precisam trocar dados com frequência, descreve o acesso e a atualização de repositórios de dados amplamente acessíveis, e existe um grande depósito de dados centralizado manipulado por computações independentes. Professor, não entendi nada. Vamos para o exemplo. O exemplo é assim, ó. Imagina que a gente tem
vários sistemas, um de vendas, um de controle de estoque, um de compra, todos os três aqui interligados no mesmo banco de dados. Então, veja a necessidade de se ter uma estrutura em camadas para lidar com cada um desses sistemas e lidar também com esse acesso ao banco de dados. Então, o estilo arquitetural repository, os dados compartilhados vão poder ser mantidos em um banco de dados central e vão ser acessados por todos esses subsistemas aí. Cada subsistema mantém o seu próprio banco de dados e passa dados para os outros subsistemas. Ele mantém a sua parte do banco de dados, acho que a forma mais correta de dizer é essa. Podem usar uma abstração do repositório centralizado. Como é que é feita essa abstração, professor? Por meio de métodos, por meio de classes. A gente bota classes intermediárias para receber da aplicação do usuário os critérios de busca que ele vai querer, e essa classe que está responsável pela consulta vai chamar o método que vai buscar lá no banco, ou seja, a gente tem uma camada aí no meio. E tem uma implementação também distribuída. Olha aqui, ó. Olha como os dados são compartilhados entre vários clientes e como é preciso a gente ter um banco de dados o tempo todo em estado consistente. Tu já pensou se esse cara aqui, o cliente 1, faz uma operação no banco e aí o cliente 3 precisa de dados do cliente 1, de repente num programa de indicação de amigo para fazer a compra de algum produto dentro da empresa. Então a gente precisa ter um estado consistente, constante aqui. Então a integridade, escalabilidade, novos clientes, novos dados. Outro exemplo que a gente tem é no próprio banco de dados relacional, porque a gente cria um banco de dados e esse próprio banco de dados vai permitir vários clientes acessando esse banco de dados. Como assim, professor? Tá, cria aí no MySQL, no PHP-MyAdmin um banco de dados. Agora faça uma aplicação em PHP que consulta esses dados desse banco, faça outra em Java que consulta os dados desse banco. São clientes diferentes acessando o mesmo banco de dados. Então, conceitualmente, um repositório vai encapsular o conjunto de objetos persistidos e as operações executadas sobre esses objetos, fornecendo uma visão mais orientada a objetos da camada de persistência. O repositório também vai dar suporte ao objetivo de alcançar uma separação limpa e uma dependência unidirecional entre as camadas de domínio e as camadas que estão mapeando os dados. Ou seja, o objetivo é a gente persistir dados somente pela aplicação chamando método, sem estar preocupado como isso está sendo feito lá atrás. Quando usá-lo? Martin Fowler diz assim, ó, em sistemas grandes, com muitos tipos de objetos de domínio e muitas pesquisas possíveis. O repositório vai reduzir essa quantidade de código necessário para lidar com todas as possíveis consultas que vão acontecer. Professor, eu queria ver um exemplo. Eu vou mostrar, fique calmo. Vou mostrar agora. Ó. Pense aí que a gente tem uma classe pessoa, certo? Aí eu quero recuperar os dependentes de uma pessoa a partir de um determinado critério. Por exemplo, menos de 10 anos, mais de 10 anos, né? Então, ó, esse método está abstraído muito em alto nível, tá? Então a gente não sabe como vão acontecer algumas coisas, mas eu vou tentar explicar para você de uma forma suficiente para entender o que acontece. A consulta no estilo arquitetural repositório. A gente vai criar um objeto chamado critérios, que vão representar os critérios de busca, e aí a gente vai somente acessar um repositório utilizando os critérios de busca de dependente. Basicamente é isso que ele faz. Olha como a classe pessoa possui um método chamado dependentes. O tipo de retorno desse método é uma lista. Pode ser uma array list, linked list. E aí ele cria o repositório, pega as pessoas do repositório, cria o objeto critérios. E aí, ó, os critérios igual pessoa benfeitor, passando de uma pessoa, retorna satisfazendo os critérios, ou seja, retorne os objetos que vão satisfazer os critérios que tu colocou lá. Se a gente fosse implementar na real, na prática, teria que ter bem mais código aqui para a gente entender. Então,
Eu acho que o ponto principal do repository é esse. É a gente estabelecer critérios por meio de um objeto e lançar esses critérios como argumento para que a gente receba os objetos que atendem esses critérios. Tem vantagem, né? É uma maneira eficiente de compartilhar grandes quantidades de dados, os dados aderem a uma representação comum e simplifica o projeto de aplicações fortemente baseado em dados, tanto para troca de informações quanto para armazenamento, mas tem desvantagem também, viu? Primeiro é que os subsistemas têm que estar de acordo com esse modelo de dados padronizado, a gente começa a estruturar demais e engessar um pouco demais. E por meio dessa estruturação e engessamento, evoluir se torna um trabalho dispendioso, como a gente falou na aula passada, né? A gente passa a atualização de um simples campo de texto, ela vai passar por muitas camadas, então é feito mais, é preciso de uma demanda de recursos maior para fazer essas implementações de alteração. E dificuldade para distribuir de forma eficiente. Eu tive a oportunidade de pagar a disciplina Banco de Dados Distribuídos, Relacionais Distribuídos, e tem muito fator que influencia o desempenho do banco de dados. Imagina uma aplicação gigantesca, uma aplicação da Amazon de venda de livros, por exemplo. Como é que é uma única aplicação num único ponto lida com pedidos de usuários do mundo inteiro? Vocês já pararam para pensar nisso daí? É todo mundo, em teoria, acessando um mesmo ponto de acesso. Então, quando a gente começa a utilizar um banco de dados mais distribuído, a gente vai ver requisitos como: tem muitos pedidos vindo de uma determinada região? Se tem, a gente quebra esses dados, mas não perde o link, porque existe a tal da chave estrangeira, para que seja acessado mais rapidamente para pessoas de uma determinada região. Então a gente, na hora de distribuir, faz essa quebra. E aí é onde entra a dificuldade desse padrão de ter uma dificuldade para distribuir de forma eficiente. Porque fazer uma distribuição, pelo menos no modelo relacional, seguindo esse padrão, esse estilo arquitetural, é algo muito dispendioso, porque está concentrando tudo num único banco de dados, no repositório central. Beleza, pessoal? Eu vou dividir essa aula em duas. Eu vi que acabei falando quase meia hora ali no início, e eu vou quebrar em mais uma aula para a gente falar de arquitetura de dutos e filtros e, em seguida, arquitetura de microkernel. Até a próxima aula!